você apenas acompanhou as músicas, se faz necessário uma declaração no contexto da tua vida, da tua casa. Oh Pai, obrigado, que bênção poder testemunhar. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Obrigado por tão grande salvação, Pai. Obrigado por esse bem. Ficamos disponíveis, queremos acolher com mansidão, nos sujeitamos às instruções que de propósito o Senhor tem para esse tempo. Nos ajude a participar daquilo que você tem introduzido no nosso meio. Queremos acolher com mansidão a tua palavra. Ela é poderosa para salvação, segurança, preservação, cura, perfeição. Obrigado por mais um dia de acampamento, desfrutando do teu sobrenatural. Obrigado pelo cuidado que se mantém a nosso respeito. Em o nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Aleluia. Obrigado, gente. Fizeram um trabalho facilitando a nossa atuação. Que bênção, acampamento 2022. Esses acampamentos representam tanto para a gente. Não sei quantos são da velha guarda aqui, mas me parece que esse 28 anos, né, de acampamento. Janaína teve que sair, ela está indo para Paulista agora, vai participar de um evento lá hoje à noite. Queria estar com a gente, aproveitou o máximo possível, mas teve que sair. Mas queria fazer menção, foi num acampamento que eu conheci Janaína, olha aí. Acampamento opera milagres. Aleluia. No segundo acampamento, no ano de 94, ela veio de Fortaleza e o Senhor disse: atenta para esta jovem. E eu atentei tão bem que fazem, aleluia, 26 anos vamos fazer de casados. Amém? Que maravilha. Jovem, você tem jovens aqui? Fica ligado, amém? Deus quer operar um milagre também na tua vida. Aleluia. Se você tem um jovem solteiro aí, olha para ele e diz: você está precisando de um milagre. Aleluia, amém, gente, que maravilha. Mas Deus sempre tem usado nesses anos esse evento, essa parada, né, de propósito, esse tempo de santificação, de soltar o comum e se voltar para Deus, tem sido sempre uma oportunidade de Deus dar direções para o nosso ministério, consequentemente para a nossa igreja e também para as nossas vidas. Então é bom mesmo você ter essa expectativa, né, de algo ser implementado. Vamos ter cuidado para não ser religioso, que a gente apenas mantém costumes. A gente precisa estar aberto, a gente lida com um Deus vivo, amém? Um Deus que faz novas todas as coisas, para que a gente não fique ultrapassado. É muito bom servir a Deus, é muito empolgante servir a Deus. Se não tem empolgação, se não está achando bom, eu te digo que tem uma interferência aí, e nós vamos fazer o ajuste fino, você vai sair daqui feita a manutenção na sua fé. Amém. Glória a Deus. Minha palavra na família. Minha família na palavra e minha palavra na família. São coisas que a gente precisa estar atento, porque essa é a instrução de Deus para esse evento. Quando a liderança recebe uma inspiração, eu acredito, Deus está naquilo, Deus tem cuidado. Uma liderança, ela não está solta, agindo naturalmente. Estamos ligados, e se veio essa inspiração,
a minha família na palavra, eu queria que você tivesse a responsabilidade de colocar a palavra na família. Amém? Me lembra quando Deus estava organizando para tirar os filhos de Israel do Egito, Ele começou a dar instruções sobre a família. A necessidade de estarem juntos, reunidos por família. Aquilo não era uma reunião mais de juntar os vizinhos, não era uma confraternização com amigos, mas ele disse: os da família fiquem numa casa para comer o cordeiro. E não era apenas uma refeição, era uma educação, eram instruções que seriam dadas naquela refeição que ia marcar a vida deles. Nós temos recebido, fora a inspiração para esse tema, nós ouvimos no começo desse ano uma pessoa que compõe o nosso ministério, trazendo um alerta, né, sobre uma percepção que ela tinha recebido da gente colocar uma atenção redobrada para a família. Então Deus está querendo, está guiando, e a gente não pode ser insensível a isso. Ontem tivemos Renato falando sobre essa questão, e eu achei interessante, porque como Deus ordenou, isso foi perdendo, né, a intensidade, o olhar, as diversas culturas, foi atrapalhando, e hoje muitas vezes esse contexto de família está muito fraco. Mas, enquanto Deus teve liberdade, né, de interferir com uma atuação, e a gente tem isso nas Escrituras, principalmente com as instruções que Ele deu para Israel, essa questão de família, gente, é muito forte. A gente percebe que, de alguma forma, na continuidade, essa ideia, né, de outras atuações deixou a família de lado. Inclusive até vida ministerial. E muitas vezes interpretamos mal quando Jesus disse: aquele que não deixar pai e mãe. E a gente começa a deixar esse entendimento. Família não é tão importante, igreja é mais importante. Mas eu te pergunto, se numa localidade, vamos dizer numa ilha, só tivesse uma família, e eles são convertidos a Deus, o que é a igreja para eles? O que é a igreja para eles? A família. Amém? A família. Para Deus, tudo começa na família. Não podemos soltar a nossa família. Ela é nossa responsabilidade. E eu tenho uma boa notícia para você. Não importa a ordem que você ocupa. Eu sei que pai e mãe são os responsáveis por abençoar, por educar. Mas é possível você estar ou fazer parte de uma família desajustada, onde os pais não desempenham esse papel de sacerdote e de responsável. Me vem a lembrança Raabe. Raabe não era a cabeça da família, mas quando ela foi piedosa e se voltou para Deus, se chegar a Deus para Raabe, trouxe uma cobertura para toda a sua família, inclusive o pai e mãe. Não importa a ordem que você ocupa na família, se você está associado a Deus, uma porta se abriu para a tua família na palavra. Você pode, uma legalidade, foi dado a entrada, isso é oficial diante de Deus, a tua família está na palavra por causa de você. Você está comigo? Então, Renato falava, né, tivemos boas ministrações, cada uma construindo, Mama Jen, Maneco, Andrezinho. Mas Renato destacava essa questão, às vezes a gente estamos focando o ministério, o chamado.
a minha atuação na igreja, a minha participação na igreja, que é excelente, a gente não quer diminuir isso. Na verdade, quando a gente ajusta a base, isso fica mais forte, isso fica mais intenso, isso fica mais eficaz. Não tem como a gente ir muito longe se a gente quebra alguns princípios, como, por exemplo, um marido, ele pode se dedicar de forma excessiva ao ministério, com isso negligenciando a família. Vai chegar um ponto que ele vai ter que parar para esperar a família, porque não dá para ir à frente na vida ministerial se a família não estiver juntos. Você está comigo? É importante entender isso. E muitas vezes esse pensamento do chamado, eu sou evangelista, eu sou missionário, eu sou pastor, e focar nisso, né, com uma obstinação, você pode estar deixando de atentar para algumas responsabilidades importantes. E quebra de princípio nunca vai ser aceito por Deus, por melhor que seja a intenção. Você está comigo? O amor pelas almas me faz negligenciar a família. Tem alma na tua casa também. Amém? E eu vou te mostrar algumas coisas. Primeiro eu queria que você abrisse em Marcos, capítulo 5. Nós temos aqui um feito de Deus através de Jesus extraordinário, aonde aquele endemoniado de Gadara foi alcançado, um homem sentenciado, a uma possessão demoníaca. Ele já fazia história na sua localidade, uma história negativa. Um homem possuído por legiões de demônios e que atormentava os moradores daquela localidade. Jesus, desembarcando naquela localidade, teve um encontro com esse homem, você conhece a história, libertou ele. Não foi algo apenas de dizer assim, sai em nome de Jesus, ou sai no meu nome mesmo, né? Era ele expulsando. Mas houve ali um trabalho, né? Houve ali um empenho, houve ali um esforço para aquele homem ser liberto. E quando ele foi liberto, no versículo 18 do capítulo 5, maravilhado. Quem não ficaria de estar num quadro tão que limitava tanto e agora ser amado, ter sua vida restaurada, se achar limpo? O que você pensa? Eu quero me dedicar a isso, eu quero mergulhar nisso. E no versículo 18 diz, ao entrar, capítulo 5, versículo 18, Jesus no barco suplicava-lhe. É mais do que pedir, é um pedido com insistência. Suplicava-lhes o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. O que Jesus está mostrando aqui, que muitas vezes esse ímpeto que a gente tem para correr na vida ministerial, que leva a gente a deixar de lado algumas coisas, Ele está chamando a nossa atenção para organizar a nossa família. Talvez a gente esteja participando da Páscoa que vai desencadear a volta de Jesus. O momento, né, de preparação, de fortalecimento das famílias para aquilo que nós vamos enfrentar. Essa pandemia deixou alguns flashes de quando uma oposição forte e abrangente se levanta, o refúgio está na família. É triste ouvir de um alto índice de separação
durante a pandemia, porque os casais não conseguiram conviver. Enquanto era um em casa, outro no trabalho, nem dava para sentir tanta diferença. Quando ficaram juntos na mesma casa, a gente precisa organizar a nossa família. A gente precisa ter tempo para a nossa família. Nossa família tem prioridade diante de Deus. Então, suplicando, deixa eu ir contigo, deixa eu fazer parte da tua caravana, deixa eu acompanhar essa missão. Jesus é forte, diz, não o permitiu. Ele interferiu nessa consagração aqui. Ele não o permitiu, mas deu esse comando: vai para a tua casa, para os teus. Então podemos dizer que Jesus matou ou inibiu a influência ministerial desse rapaz. Mas pelo contrário, diz que então ele se submeteu, começou a proclamar em Decápolis, chegam a dizer 10 cidades, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Quando você corresponde ao contexto, você vai mais longe, você não fica limitado. Vale a pena você entender, Deus te vê ligado a um vínculo familiar. É interessante que na Bíblia, Deus dá endereço das famílias. Deus nunca fala do indivíduo André, ele fala André, filho de. Amém? André, filho de. Filho de, filho de, às vezes ele puxa algumas gerações para trás. Porque Deus vê assim o ser humano ligado a uma família. Agora, se você diz assim, pastor, essa mensagem está me machucando, porque eu não tenho família. Ei, Deus se antecipou com provisão, Ele é pai dos órfãos. Se porventura você foi sentenciado por essa limitação familiar de pessoas físicas, Deus se apresentou para te adotar. Ele é teu pai e você não fica com falta em coisa alguma. Pode ter certeza, você tem herança, você tem assistência, você tem provisão. Uma das missões da piedade ou de alguém ligado a Deus é cuidar de órfãos e das viúvas. Porque Deus é um Deus que trabalha pelas colunas da família. Não tem família desamparada. Quando não tem imediato, por geração, Deus levanta da parte dele. Todos estão em família. Igreja é um ajuntamento de famílias. Agora eu queria que você fosse para Gênesis. Eu ouvi algo, eu acho que foi Luciano Subirá que falou, achei muito interessante. Gênesis capítulo 18, segurou um pouquinho. Ele chamou a atenção assim, ele disse, quando você pensa em Moisés, o que vem como lembrança? Você pensa na libertação do povo do Egito, você pensa no Mar Vermelho que foi aberto. Quando você pensa em Josué, o que é que lhe vem à cabeça? Os muros de Jericó, a entrada na terra prometida. Mas quando você pensa em Abraão, o que lhe vem à cabeça? Ele disse, não tem uma obra de destaque para a pessoa de Abraão, de uma conquista, porque até a promessa, da terra prometida só foi se tornar realidade 400 anos depois. E ele disse, mas qual foi a finalidade de Abraão? Aí o versículo 19 diz, porque eu o escolhi, se referindo a ele, a Abraão. Deus dizendo para que tinha escolhido Abraão. Eu o escolhi para que ordenasse a seus filhos e a sua casa.
depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça, o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, se perguntasse para mim qual é a maior obra de destaque de Abraão, foi instruir seus filhos, foi compartilhar a visão. Você está comigo? Foi inculcar uma vida de fé, de obediência a um Deus que um dia ele teve ousadia para obedecer. Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Ministério tão eficaz que até hoje, até mesmo na família natural, eu não estou nem me referindo aos nascidos de novo, a família natural, a ligação que eles têm com a origem da fé judaica. Por quê? Porque um homem foi chamado exclusivamente, não para tomar posse de terra pela guerra, para deixar um marco, não, para viver pela fé diante dos seus filhos, ao ponto que imprimisse neles uma visão tão forte que atravessasse gerações. Então Deus levantou Abraão com esse propósito: ordena a teus filhos. E os filhos depois deles. Coloca uma base tão forte, Abraão, nessa fé que está sendo comunicada, nesse propósito que está sendo inaugurado através de você. Esse chamado: educa teus filhos, porque são eles que vão conquistar, mas com base na educação que você coloca lá. Criar filhos, irmãos, não é perca de tempo. Ordenar a casa não é perca de tempo. É a base que Deus precisa. E nós não podemos se esquivar disso. Chamados no ministério são diferentes, mas na família são semelhantes. Comungamos de um chamado que inaugura a nossa resposta ao serviço de Deus. Todos têm esse acesso. Tem pessoas lamentando: eu não tenho oportunidade. Quando a oportunidade maior não for te dada, aproveita para fazer bem feito o pouco no qual você está envolvido. Porque quando as oportunidades aumentam, se você não prosperar em capacidade junto, você não pode suportar. Você sabe que o teu aumento está determinado pela capacidade que você demonstra a Deus? Eu não sei se você sabe, Deus deu a terra, né? Toda a terra Deus deu. Na promessa para os filhos de Israel, a terra da promessa, a terra de Canaã. Mas na hora de tomar posse, Deus disse: pouco a pouco eu vou liberando. À medida que você se multiplicar, eu libero uma nova camada. Qual era o cuidado de Deus? Ele disse: se eu der tudo de uma vez, você não tem capacidade de administrar, as bestas feras vão se proliferar e vão consumir vocês. Então, pouco a pouco eu vou liberando. Você se multiplica, se torna confiável, eu aumento. Sabe alguns nomes dessas bestas feras de hoje? Cuidados, fascinações, ambições. Se a gente não for dando para Deus essa estrutura confiável, Ele não pode aumentar na nossa mão. Mas um grande desejo de Deus é aumentar você. Porque Ele quer que você seja um testemunho para as nações. As nações devem olhar para a gente e devem ficar com inveja. A gente fica com inveja do nada?
O nada chama atenção? O nada desperta interesse? Não, isso é uma prova que Deus quer nos levantar bem-sucedidos, prósperos, para causar esse sentimento, não uma inveja danosa, mas de admiração, de querer ter o que a gente tem. Jesus era desejável. Até os reis ficavam querendo saber o que está acontecendo, o que está acontecendo. Eles não tinham a liberdade de ser multidão para estar lá perto, mas eles queriam saber. Influente, uma vida de excelência. Quando Jesus morreu, suas vestes chamavam a atenção. Aleluia. Oh, aleluia. Paulo, um homem invejado pelos reis. Diz que quando Paulo esteve preso no domínio do rei, diz que de vez em quando ele trazia Paulo para ouvir. Ele não chamava Paulo de conselheiro, mas Paulo era um conselheiro indireto. Ele queria ouvir. Aquela vida de Paulo chamava a atenção de um rei. Ele chamou outro, vamos ver um homem ali interessante, outro para ver. É assim que Deus quer a mim e a você. Talvez você diga, não, eu sou só um menininho. Davi era só um menininho. Mas quando na hora de enfrentar o gigante, lembraram do nome do menininho. Tem um menininho ali que cuida de ovelha e mata leão. Tem um menininho ali. Não importa a ordem que você ocupa, nem na família, nem na sociedade. Se você é um filho de Deus, você é uma plataforma do céu aqui na terra, por onde Deus quer manifestar as suas bênçãos. Não se limite. Um sentimento que veio sobre essa mensagem hoje de manhã, que é um sentimento que parece que está dando muito certo para Satanás, é timidez. Boa parte dos filhos de Deus são tímidos. Vai lá para Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Versículo 40. Jesus identifica nos discípulos esse comportamento. Marcos 4:40 diz assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Como foi que Jesus identificou o não ter fé? Pelo comportamento. Um comportamento aonde pessoas estavam evidenciando um comportamento natural, só lida com as coisas naturais, só as informações naturais, não sabe lidar com o espiritual. E Jesus olhou para aquele grupo e diz: por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? Fé é para ser achado em cada filho de Deus. Cada crente deve ter a sua fé em operação. Porque se a nossa família vai estar na palavra, podemos complementar. A nossa família vai estar em fé. Fé na família, fé nos membros da família. Você está comigo? Crendo em Deus. E a gente descansa porque às vezes a gente pensa assim: eu e a minha casa somos evangélicos, eu e a minha casa estamos na igreja, eu e a minha casa nos envolvemos nos trabalhos da igreja. Mas isso ainda está desvinculado do crer do coração. Você pode estar na comunidade evangélica e o crer no teu coração não tem operosidade. E se quem nós estamos influenciando com timidez, muitos filhos de Deus estão chegando nos cultos tímidos.
E uma das marcas é esse pretexto, né, de humildade, de se omitir, de ainda uma autorresponsabilidade, como por exemplo, eu não sou digno, eu não mereço, eu não sou perfeito, eu não tenho acertado tanto. Deixando você na passividade. Ei, Jesus nunca repreendeu uma pessoa ousada. E nunca Jesus, num momento de ousadia, dizendo, ei cara, tu não pode não. Pedro disse, se é tu mesmo, manda andar sobre as águas. Jesus sabia que Pedro falhou para trás e ia falhar para frente, mas mesmo assim disse, fé me agrada, vem. Muitas pessoas tímidas em usar a fé por um conselho de Satanás. Tu não pode usar a fé, baixa a bola, tua vida não é tão certinha. Tu não está qualificado para ser achado em grande fé. Ei! Eu desperto você a romper com esse conselheiro que tem inibido a tua intensidade. A tua fé precisa ser elevada para a operosidade. Creia em Deus, seja sincero no seu crer e tenha ousadia para avançar. Isso não é humildade. Só os pastores podem orar, só os ministros podem orar, despertando os ministros. Faz alguma coisa, tu não se dá não que a gente pereça. Jesus olhou para aquele comportamento e disse, porque sois tímidos. Como é que não é visto fé em vocês? Ei, precisamos influenciar a nossa família, fé em Deus, confiança em Deus. Oh, aleluia! Minha família na fé. E não importa que posição você ocupe, eu acredito nesse acampamento, eu e você precisamos fazer como Zaqueu, eu resolvo, uma decisão, eu resolvo, a partir desse tempo, eu resolvo, vai ser diferente, eu não vou ficar assistindo, passivo, olha o que ele faz, olha aquele como prega bem, olha aquele como está fazendo, é você meu irmão, Deus conta com você, Deus espera você, se levante, seja uma influência na sua casa, no seu meio, faça discípulos da fé. Você pode, não é um chamado especial, é para todo aquele que nasceu de novo, nasceu segundo Deus, em verdadeira justiça e santidade que procede da verdade. Deus nunca vai inibir ousadia. Se tem alguma coisa para consertar, Ele conserta na continuidade. Mas Ele não diz, não, você não pode. Não, você não pode. Nunca Ele diz. Raabe prostituta. Mas viu ali a piedade de Deus e recorreu a Deus. E alguém citou nesses dias, um muro caindo. Um muro destinado à destruição, mas porque uma gentia decidiu crer em Deus, ele diz, cai de um lado, cai do outro, mas aonde ela habita, não se abala, porque Raabe creu em Deus, preservou sua casa, preservou sua família. Oh, aleluia! Operosidade da vossa fé, meu irmão. Se levante com ousadia. Fé é simples, fé é acessível. Qualquer pessoa que nasceu de novo já está apta para crer em Deus. Deus disse, eu creio, estar decidido. É crendo com o coração, falando com a boca. Eu creio, eu falo o que eu creio. Oh, aleluia! Ei! Oh, aleluia! Ei! Fé tem um grito. Que tal inaugurar essa nova fase na sua vida com um grito de fé? Ei! Oh, aleluia! A operosidade da nossa fé vai chamar a atenção.
Estamos ligados a um Deus forte, a um Deus rico, a um Deus poderoso. Por que viver como derrotado? Ei! Os inimigos ouviam a festa no arraial. E só pelo grito eles já ficavam amedrontados. Ei! Você precisa despertar as circunstâncias. As circunstâncias precisam saber, tem crente na área. Ei! Você não vai parar, você não vai diminuir, você vai avançar.